E eu queria muito saber. Como é que surgiu esse teu interesse por histórias, assim, de terror ou misteriosas e tudo mais? Porque a gente até tava vendo que o teu canal antes, ele era outro assunto, outro tema, e de repente você veio com isso e foi a virada, né, do teu canal. Foi literalmente isso. Tipo, eu sempre gostei muito dessas coisas porque eu sou muito curiosa. Então, o meu negócio, assim, com true crime é a curiosidade. Tanto que tem muitos casos que me pedem que eu não faço, porque pra mim não tem mistério, não tem curiosidade, não tem nada. É só, tipo, violência, então não faço. Aí pra mim é mistério, eu gosto do mistério, eu gosto das teorias, eu quero tentar entender, eu quero saber tudo sobre o caso. E eu sempre fui muito assim, desde criança. Tipo, eu amava Linha Direta, minha mãe não me deixava assistir. Linha Direta! Tudo começou com Linha Direta. Aí eu amava, tipo, minha irmã mais velha, aí minha mãe deixava ela assistir, e eu não. Aí eu assistia escondido, eu morria de medo. Eu assistia, não dormia, ia dormir com meu pai e com a minha mãe, mas assistia. Então, tipo, desde muito nova. E aí, a pesquisar mesmo, eu acho que eu devia ter uns 12, 13 anos. Porque eu lembro até hoje que eu achei... Isso que minha memória é horrível. Mas eu lembro que eu achei um site que não deve existir mais, mas que talvez vocês lembrem desse site. Ele era todo preto, assim, com a fonte vermelha, horrível de ler. Ah, eu acho que eu sei qual que é. E ele era mais focado, tipo, em coisas sobrenaturais, sabe? Então, gente, eu li o site inteiro naquele dia, eu lembro. Eu fiquei horas. E eu falei, meu Deus, isso é tudo. Aí era, tipo, fotos tiradas, sei lá, 1800 bolinha. E aí aparece uma pessoa que morreu na janela. E eu, como assim? Eu preciso saber o que aconteceu aqui. Então, assim que eu comecei a pesquisar os casos individualmente, entendeu? E aí abriu todo mundo pra mim ali. Então é uma Nossa, coisa... eu lembro muito desse site. Você falou, me veio uma nostalgia, mas eu não lembro do nome. Eu também não lembro. E eu acho que não existe mais. Talvez exista, mas era, tipo, muito de coisas sobrenaturais. Tinha muita foto, então eu adorava, porque eu falava, tem provas. E eu, gente, eles não estão inventando. Aí eu ficava louca, eu ficava horas. Então meio que começou nisso. Eu pesquiso, assim, casos sobrenaturais, não gosto tanto hoje. Mas que eu comecei a pesquisar individuais foi assim. Que daí eu via, mas será que tem mais coisa? Eu pegava o nome e jogava no Google. E aí eu ia pesquisando. Então, tipo, começou assim, eu desde novinha, Linha Direta, e com uns 12, 13 anos, que eu comecei a pesquisar individuais. E eu gosto muito de ler. Então, meu negócio com casos, eu gosto de ler casos. Você chegou a fazer faculdade ou não? Eu fiz jornalismo. E aí entra no negócio do canal, né? Porque assim, eu acompanho o YouTube desde muito tempo. E eu acompanhava canais gringos. E, tipo, era uma coisa assim, quando eu era mais nova não tinha, não é? Nem se compara hoje. Então, você pesquisava coisas não tinha. E eu acompanhava muito as gringas que faziam um vídeo, assim, super posadinho, assim, tipo aquela Bethany Mota. iCarly. Aquela, esqueci o nome da outra. Que faz aquela Mas loirinha que faz... sei. Aí tem uma que eu acompanho até hoje. Hoje ela tá, tipo, casada com filhos, que é a Aspen Over, que eu adoro ela. Então eu acompanhava essas meninas, elas tinham a mesma idade que eu, e eu achava incrível. E aqueles vídeos super produzidos. Óbvio que eu não tinha nem como, né? Porque lá é tudo muito mais barato e tal, as câmeras e tal, o equipamento. E aí eu abri meu canal. Eu tinha uns 15 anos, eu acho, quando eu abri meu canal. Então, ó, meu canal é antigaço. E aí, só que era um negócio, é uma brincadeira pra mim. Então eu postava o que me dava na telha. Tipo assim, eu gostava de fazer unha decorada. E eu era viciada num canal que existe até hoje, que é Cute Polish, que é só de decoração de unha. Então, tipo, Gente, eu tinha 15 anos, eu tinha muito tempo livre. Então, eu ficava fazendo os desenhos na unha, gravava e postava. Tipo, ninguém via. E não era por view. Era, tipo, só por gostar, porque eu sempre gostei de editar vídeo, filmagem e tal. Então, começou assim. Era teu hobby. Total. Foi por muito tempo, assim. Aí, no ensino médio, eu queria cursar moda. Eu tinha 3 opções que eu falava, assim, que eu queria moda, jornalismo ou publicidade. Só que na minha cidade, publicidade era numa faculdade paga, só tinha jornalismo na pública e moda não tinha. Então, eu fiz inscrição para as 3. Meu pai não pagou, ele não deixou fazer. Ele não deixou fazer de moda, que era em Curitiba, porque ele... Era fácil passar, ele sabia que eu ia passar, ele não queria que eu fosse morar lá. Então, ele, tipo, totalmente ignorou, e quando tava chegando na prova, pai, você vai me levar, porque minha irmã, ele super levava em todas as provas dela, que ela é mais velha, né? Aí, eu super achava que ele ia me levar e tal. Aí, ele, não paguei. Aí, eu, nossa, velho. Aí, só sobrou jornalismo, e eu passei. Né? Mas você cobrava na hora? Você ficou brava Eu com ele? fiquei, só que eu pensei, vou fazer de novo, ele vai pagar, vai me levar, né? Só que aí, eu passei. Aí, eu entrei até depois, não passei, tipo assim, na primeira chamada. Eu entrei um pouquinho depois, já tinha, tipo, umas 2 semanas de aula quando eu entrei. Só que era uma faculdade pública, então me deu um negócio legal, assim, passei, né, bora, vamos. E aí, no primeiro dia de aula, eu odiei tudo. Eu odiei. Aí, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu odiei, não é pra mim. Nada a ver, achava que era uma coisa, é outra, não gostei. Aí, ela falou assim, faz 1 mês. 1 mês. Se você sentir que não é, você larga e aí você faz o que você quiser. Tipo, meus pais são muito de boa, assim, tipo, não me obrigaram a fazer, mas ela falou, 1 mês, pelo menos, você poder pegar o ritmo, né? Que em um dia eu já falei, não quero mais. Aí 1 mês. E era integral, né?
Então, integral era bem puxado. Era, tipo, das 8 da manhã às 5 da tarde, todo dia. Gente, eu não tinha vida. A minha vida era a faculdade. E aí, tinha muito trabalho, muita coisa pra ler, uns textos gigantes, antigos, que eu não entendia nada. Então, tipo, final de semana, eu tinha coisa pra fazer na faculdade. Então, eu vivia só pra isso. E aí, no primeiro mês, assim, eu comecei a gostar um pouquinho mais quando eu entrei pra um grupo que tinham vários grupos pra você entrar dentro do curso, pra você, tipo, aprender mais sobre tal coisa. E eu entrei no de foto, que eu gostava muito de foto. Aí eu entrei, e aí, logo que eu passei na faculdade, eu vendi uns livros que eu tinha da escola. Vendi pra um que tinha entrado, peguei o dinheiro pra minha mãe e falei, mãe, por favor, me dá uma câmera boa. Por favor, inteira com o resto. Aí ela me deu uma Canon. E aí foi aí que eu comecei a aparecer nos vídeos. Porque as câmeras que eu tinha eram muito ruins. Então, tipo, eu ficava horrível. E aí que eu comecei a realmente postar vídeo. E aí, mesmo na faculdade, eu postava um vídeo quando dava, assim, porque não tinha tempo, né? E aí, nossa, tiravam muito sarro de mim, era muito triste. Mas você chegou a se formar? Bullying. Me formei em jornalismo, faziam super bullying comigo. Mas você foi fazendo a facu e fazendo o canal e a galera zoando. Nossa, me zoavam muito, gente, sério. Me zoavam muito, tipo, nossa, menina, você não vai conseguir nada. O cara fala assim, povo, chupa, tô aqui. É, tipo isso. E aí eu tinha tipo 500... Chupa, milhões de inscritos! O mundo dá voltas. E aí eu lembro que o canal foi crescendinho aos poucos, assim, eu ia postando o que dava, e nessa época eu trabalhava como fotógrafa. Porque eu sempre fui muito assim, tipo, eu queria ter meu dinheiro, né? Então, eu fazia aniversário de criança, trabalhava em escola particular, tirando foto das crianças. E aí foi assim, eu ficava postando meus videozinhos e era beleza, né? O canal começou com beleza. E aí ele começou a crescer quando eu comecei a falar sobre cabelo ruivo. Que era uma coisa que era muito difícil conseguir o ruivo. O vermelho qualquer salão fazia, agora ruivo não conseguia. E quando eu comecei a falar sobre, começou a crescer. Então eu lembro que quando eu me formei, eu acho que eu tava prestes a bater 100 mil. E aí eu falei, putz, e agora? E aí, pra mim, era brincadeira, né? Tipo, eu não pensava, vou trabalhar como youtuber. Mas quando eu me formei, eu falei, acho que agora eu vou focar nisso pra ver o que dá. Porque ali eu já tinha conseguido algumas parcerias, algumas marcas que já tinham me mandado alguma coisa. Então eu pensei, pode ser que vire um trabalho. Mas não era a intenção, sabe? E aí eu falei, não, vou focar nisso. E aí focava, tipo, eu postava vídeos, assim, que eu ficava horas fazendo, e não me dava retorno nenhum. Tipo, o canal não crescia com isso. E aí eu já tinha algumas amigas que eram youtubers e davam muito certo pra elas. Então eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo de errado? Não é possível. Tipo, minhas amigas, assim, batendo 1 milhão. E eu, tipo, gente, não sei. Aí eu comecei a pensar que não era pra eu estar fazendo isso. Então eu lembro que chegou numa época que o YouTube não entregava meus vídeos, tipo, não tinha view nenhuma. E eu tava com mais de 200 mil. Então é pouco. Mas eu, tipo assim, parecia que o pouco que eu tinha não chegava os vídeos. Então eu tava muito frustrada, assim. Atingir meu teto, é isso, né? Então, eu tava no limite, assim, porque, tipo, formada, o que eu pensei? Vou largar e vou atrás de emprego como jornalista, né? Alguma coisa vou conseguir. Pensei nisso. E aí eu falei, cara, eu vou tentar a última vez. Foi literalmente isso. Foi, tipo, minha última tentativa de fazer o meu canal dar certo. E aí, como eu fazia beleza, eu falei, vai ver, não é isso? E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí eu pensei, eu quero fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com beleza. Nada a ver. Que seja uma coisa que ninguém faz. Que, tipo, uma coisa que você não acha fácil, assim. E uma coisa que eu consigo atingir o público masculino também, que às vezes é isso. Eu comecei a pensar assim, às vezes não é pra eu focar em beleza, pra focar em uma coisa nada a ver. E eu comecei a pensar o que não tem nada a ver que eu gosto. Casos. E aí surgiu essa ideia, só que eu quase que não postei o vídeo. Eu gravei o primeiro vídeo. E aí eu subi, o vídeo tava privado e eu, cara, vão achar que eu sou louca. Tá muito diferente do que eu faço, né? Num dia eu tô falando de makes, aí no outro dia eu tô falando de mortes. Aí eu falei, vão achar que eu sou louca. A única coisa que tem em comum é o M, que começa make e morte. Literalmente isso. Aí eu tava com muito medo de soltar o vídeo, eu falei, vou soltar. Se todo mundo começar a achar que eu sou louca, que vão achar que eu sou louca. Eu privo o vídeo e finjo que nunca aconteceu. É isso. E aí soltei o vídeo. Mas eu lembro que eu tava muito nervosa, porque era uma coisa assim, não era igual hoje, que tem um monte de opções. Não tinha. Então soltei assim com medo, mas fui. E aí começou a surgir os comentários, só comentário positivo. Daí eu falei, não acredito. Porque eu não esperava, entendeu? Eu achava que iam falar, nossa, Jaqueline, não, volta pra make, não combina, não, nada a ver, não gosto dessas coisas. E era só comentário, não, eu super me interesso, continua. E aí surgiu a ideia de postar uma vez por semana. E aí eu tive a ideia também de ter um dia certo pra ter um compromisso. E aí eu peguei um dia aleatório, assim, falei pra ter o compromisso de toda quinta, as pessoas sabem que vai ter vídeo. E comecei a postar toda quinta. E aí o que fez o canal bombar mesmo, assim, que daí ele começou a crescendinho. Aí eu vi, opa, talvez seja isso. E fui fazendo. E aí eu falava assim, ó, eu vou fazer uma semana misteriosa, que é 7 vídeos, né? Então eu falava, quando a gente bater tantos inscritos, eu posto os 7 vídeos. E aí começou a crescer. E aí eu lembro exatamente quando foi. Tipo, era outubro, novembro, de, sei lá, 2018, eu acho. Acho que era.
E aí eu falei assim, eu tava com 340 mil inscritos, olha isso. Aí eu falei, gente, quando eu bater 360, eu faço a Semana Misteriosa. E 360 era muito, 20 mil. Pra mim crescia, tipo, formiguinha assim, era muita coisa. E aí deu uma semana, bateu. Aí eu, 400 mil eu faço outra. Aí eu postava Semana Misteriosa. E essa é a Semana Misteriosa que fez bombar o canal. Tipo, eu fiz muitos casos que ainda não tinha no Brasil. Então eu fui a primeira em muitos casos. E aí bombava, porque as pessoas, espera, o que é isso? E clicavam na curiosidade. E começou a crescer. Bola de neve, porque passou já 2 milhões, quase 3 agora. Então, tô chegando nos 3. E aí foi assim, tipo, daí eu jogava pra 100 mil, batia 400, deu agora com 500. E aí, de novembro, eu com 340 mil, em fevereiro bati 1 milhão. Caralho. Então foi, tipo, do nada. E Foi você não acha literalmente que do nada. a tua faculdade de jornalismo, de certa forma, te ajudou com esses conteúdos, né? Porque você traz notícias, né? Você tem que ter uma narrativa pra contar a história, que provavelmente a tua faculdade também te ajudou a desenvolver isso, né? Então, eu acho que sim, tipo, Você cria roteiros? roteiros. Então, quando eu comecei, tipo, eu não gosto nem de ver os vídeos antigos, porque é aquela coisa assim, né, que eu sei que hoje eu faria muito melhor, mas... Compartilha né, sua... Todo mundo começa em algum lugar, né, gente? Não tem como. Mas quando eu comecei, eu falei, putz, como que eu vou contar as histórias? E aí eu comecei a fazer igual eu aprendi na faculdade, que era, tipo, tem que ter o começo, meio e fim. E aí, só que o jeito que eu conto é diferente. Na faculdade, eles ensinam a pirâmide invertida, né? Que é, tipo, você começa com clímax. você já começa dizendo, é isso que acontece. E a maioria dos youtubers fazem assim. Aí eu não. Eu falei, vou fazer diferente. Vou contar cronologicamente. Então, Tipo um teaser no começo com a bomba e e aí começa o vídeo, Então, a né? maioria dos youtubers faz isso, quem conta true crime. Daí eu falei, eu não, vou fazer diferente. Então, eu começo assim, contando, a pessoa não tem ideia o que vai ser o caso. Sem um spoiler, né? Não tem spoiler no meu canal, não tem. Tem que assistir tudo, senão você não vai saber. E aí eu conto assim, eu monto o meu roteiro exatamente na ordem, tipo, com datas, que os fatos foram acontecendo. Então, acho que isso também ajudou, porque era diferente. Eu não chegava já dizendo, hoje eu vou contar o caso da pessoa que desapareceu no ano tal. Entendeu? Eu começava, tal pessoa nasceu em tal lugar, e ela era assim. E aí a pessoa, putz, vai criando a curiosidade. Até chegar no que realmente Você aconteceu. fugiu do óbvio, né? Teve Pessoas, assim funciona. Não necessariamente funciona. Né? Literalmente é foi o teu isso. jeito que funciona. Então, foi isso. Tipo, quando me perguntam, o que você acha que foi? Eu acho que foi o meu jeito. Que eu pensei, vou contar exatamente do meu jeito. Tipo, até questão de sotaque, o jeito que eu falo. Às vezes, as pessoas comentam que eu falei errado, mas é meu sotaque. Tipo, nem falei errado, sabe? Então, eu falei, vou ser muito eu mesma. E foi o que deu certo, que eu sou 100% eu. O jeito que eu conto é como se eu estivesse contando pra vocês aqui. Total. E aí, foi o que deu certo. E A por ser originalidade. mulher, né, gente? É. Tem isso, porque não tinha muitas mulheres que faziam.